Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja muito bem-vindo. É uma reflexão assim, se é que se pode chamar de reflexão rápida que eu quero trazer para você. O que é a vida? Será que você nunca se pegou pensando num dia de folga, no chuveiro, em algum lugar? Será que você nunca se pegou pensando o que é a vida? Às vezes eu fico observando o que é a vida. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que vem e se dissipa quando o sol nasce ou quando amanhece. Alguns dizem que a Bíblia é como um cristal que vai ao chão e se quebra. Alguns ainda têm a tese de que a vida é como uma vela acesa e quando chega ao final e aquela chama se apaga, é uma vida que termina. Existem várias teorias para essa pergunta: o que é a vida? E como eu já disse, qual de nós que nunca parou para pensar o que é a vida? E eu também, é claro, às vezes tenho uma visão e fico observando que a vida é tão breve, tão rápida, que me lembro com exatidão, e todo mundo lembra, como eram os tempos de escola, como era a infância. E aí, quando você se vê com uma certa idade, você vê que realmente as coisas passam muito depressa, as coisas acontecem muito rápido, e durante essa trajetória a gente erra muito, erra demais. Mas também o bom é que a gente vai ao longo do caminho, vai aprendendo, vai juntando valores, vai mudando conceitos, mudando opiniões, e vai, óbvio, aprendendo com os erros e é claro, pagando o preço dos erros, porque existe um preço pelos nossos erros. E aí a gente vai pagando esse preço. Mas é bom ter em mente também que a gente só vai pensar como 50, como 60 quando chegar neles, né? E o que é a vida? E eu, como já disse, fico às vezes observando a mim mesmo. O que é a vida? A gente às vezes defende teses, a gente defende ideais, a gente defende pontos de vista, a gente defende um líder, a gente defende uma religião, a gente defende um amigo, um parente, e ao longo dessa trajetória, como eu já disse, a gente também vai, além das experiências, a gente vai angariando às vezes inimigos, e alguns que a gente nem sabe que existem e nem sabem que são inimigos. Mas o que é a vida? Você nasce, cresce, estuda ou não, e aí chega um determinado momento em que você toma um rumo, um caminho. Isso é na vida de qualquer um.
Um vai ser jogador de futebol, o outro vai ser aviador, o outro vai ser médico, o outro vai ser pedreiro, o outro vai ser gari, o outro não vai ser nada, o outro vai ser ladrão e assim por diante. Cada um entra por uma, como se fossem várias portas. Cada um entra por uma porta, onde cada porta representa um caminho. E aí, nesses caminhos, nessas escolhas, é que nós vamos aprendendo e colhendo as consequências da escolha. E o que é a vida? A vida, você cresce, assume responsabilidades ou não. Você depois chega num determinado ponto em que você vê que a vida é uma repetição. Você come, defeca, trabalha e dorme. Se resume a essas 4 coisas a vida: comer, defecar, dormir, trabalhar. E aí, isso é a vida em resumo. A Bíblia diz que todo o trabalho do homem é para o seu estômago, é para a sua fome, ou às vezes para a sua ganância, para as suas ambições. O que é a vida? É algo muito rápido, como eu já disse, algo que termina muito rapidamente. E é tão rápido que nós não fazemos, eu acho que 30% das coisas que a gente gostaria de ter feito. A gente não vai a 10% dos lugares que gostaria de ter ido. A gente não compra 5% das coisas que gostaria de possuir. Mas então, por quê que as pessoas se comportam como se nunca fossem morrer? Por que as pessoas se comportam como se elas nunca fossem deixar essa vida? Elas angariam inimigos, dão tombos em pessoas, enganam, mentem, fazem de tudo, são inescrupulosas, não medem sacrifícios e nem consequências para se darem bem, para ficarem ricas, ou até mesmo só para terem prestígios, só para ouvir: nossa, você é bacana, você é legal. E elas esquecem que existem pessoas ao redor, elas esquecem que existirá sim uma prestação de contas, porque senão não faria qualquer sentido a vida. Se não existir lá na frente uma prestação de contas, seria punir o bem, seria dizer ou aceitar ou pensar que o bem não compensa, mas compensa. Compensa quando você vê uma reação devido a um bem que você praticou. Compensa quando você vê uma lágrima de alegria proporcionada pelo bem que você praticou. Compensa quando você vê os olhos de uma criança brilhar por um simples presente. Compensa. O bem jamais vai sufocar o mal. Mas algumas pessoas
esquecem da prestação de contas e elas agem, se comportam, vivem a vida como se elas jamais fossem partir. Como se jamais elas fossem comparecer diante do tribunal divino, diante de Deus. Elas se comportam como se fossem herdeira de tudo que existe aqui, de tudo que se possa contemplar, olhar, usufruir. Como se todos à volta dela fossem partir e ela fosse herdar tudo, inclusive o fruto do trabalho do outro, para si, apenas e tão somente para si. O que é a vida? A vida é um aprendizado. A vida é um trem, como existem algumas explicações, assim, algumas teorias que a vida é um trem e que quando o trem para nas estações, alguns sobem nesse trem e outros descem. A vida é feita de chegadas e partidas. A vida é feita de alegrias, de tristezas. A vida... O que é a vida? Para você, o que é a vida? É uma roupa? É uma boa comida? É um aroma? É uma paisagem bonita? Não, isso não é a vida. Isso é a presença de Deus. Mas o que é a vida para você? O que é a vida para você? Como você tem vivido a sua vida? Lembre-se, por mais que você ignore, por mais que você não queira, você, assim como eu, também vai embora. E vai sim comparecer diante do tribunal para prestar contas. Mas seja lá como for que você encare a vida, saiba que ainda dá tempo de mudar. Até a próxima página do Diário de Bordo.